Mas vamos agora, sem perder tempo, direto ao Palácio do Governo, onde agora o governador Renan Filho deve anunciar um novo decreto que deve, inclusive, apertar um pouco mais as flexibilizações. Acompanhe ao vivo nesse exato momento. De outros países, especialmente essa nova cepa indiana, que está trazendo uma sensação para o planeta que, com ela, há um nível de contágio ainda maior do que a cepa do Amazonas, que contaminou muita gente nessa segunda onda aqui no Brasil. Queria dizer a todos que nos assistem que esse momento da pandemia, ele está apresentando para nós uma transformação muito considerável. A primeira é que, cada vez, pessoas mais jovens têm sido contaminadas. Isso por conta da vacinação em grupo prioritário de pessoas acima de 60 anos, que já foi concluída em Alagoas. Também vacinamos muitas pessoas com comorbidade e os outros grupos prioritários também, e estamos vacinando novamente por idade simples. O que ocorre quando pessoas mais jovens pegam a doença Covid-19? Elas, primeiro, muita gente desenvolve a doença de maneira leve, o que dá uma falsa sensação que o jovem não desenvolve a causa grave da doença, a forma grave da doença. Mas qual o problema disso? É que quando o mais jovem desenvolve a forma grave da doença, ele vai ao hospital e tende, em indo ao hospital, a ficar muito mais dias para ou se recuperar, ou mesmo quando, infelizmente, vem a morte, como ocorreu nos últimos dias, que nós tivemos o falecimento de uma jovem de 17 anos, né, secretário? Sem comorbidade alguma, em um dos hospitais do estado de Alagoas. Isso significa dizer que nós estamos vivendo um momento diferente do que vivemos no passado. No passado, as pessoas que iam ao hospital eram as pessoas mais velhas. E quando elas iam ao hospital, pela debilidade do próprio corpo, ou elas se recuperavam rápido, ou, infelizmente, faleciam rápido. Mas isso também permitia aos leitos de UTI do Estado atender a uma quantidade maior de pessoas durante um mês. Hoje, tem muita gente passando 15, 20, até 30 dias num leito de UTI, o que não permite que aquele leito seja ocupado por outra pessoa. Por isso já estamos chegando a 400 leitos exclusivos para a UTI Covid, no maior esforço que Alagoas já fez para criar leitos em saúde pública, e 1.425 leitos totais. Estamos hoje com uma ocupação média de 63% de todos os leitos, 90% dos leitos de UTI ocupados e 54% dos leitos clínicos ocupados. As UTIs estiveram ontem a 92%. Eu falava com o secretário Alexandre, de ontem para cá, felizmente, houve uma oscilação para baixo, mas essa oscilação para baixo ela é muito insignificante à luz do crescimento de quase 25 pontos percentuais ao longo das últimas 2 semanas. Por isso, nós vamos precisar tomar novas medidas restritivas e novas medidas de fortalecimento do distanciamento social, para proteger os desavisados, para proteger até aqueles que não acreditam que a doença pode nele desenvolver uma forma grave, e para, sobretudo, proteger aqueles que estão buscando se cuidar, e que não é justo para com esses que o descuido de terceiros os leve à doença. Nós temos refletido muito. Essa pandemia já dura mais de 1 ano no Brasil e no mundo. E nós temos refletido muito. Aqui em Alagoas, nós temos hoje um dos melhores resultados do Brasil em quantidade de mortes. Temos o menor número de mortes em número absoluto do Nordeste. E temos o 3º menor número de mortes relativas. Para cada grupo de 100 mil habitantes, Alagoas é o 3º estado onde menos morrem brasileiros por Covid-19.
temos acelerado a vacinação e temos buscado, no limite da prudência, da racionalidade, no limite daquilo que a gente acredita ser o equilíbrio para o enfrentamento a essa pandemia, buscar administrar a defesa da vida, sempre em primeiro lugar, com as possibilidades do pleno funcionamento da nossa economia. Em alguns momentos, nós temos que falar para o cidadão como estamos falando agora. Não dá mais para ir assim adiante, senão daqui a alguns dias nós não conseguiremos tratar as pessoas. E se isso ocorrer com tudo funcionando normalmente, não é justo. O Estado precisa buscar as condições para garantir tratamento às pessoas. Dito isso, nós vamos ampliar as medidas restritivas novamente, retornando para o patamar que estávamos há aproximadamente 30 dias atrás, alguns decretos atrás. Portanto, hoje editarei um novo decreto que passa a valer a partir de 0 hora, do dia 28 de maio, e valerá até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de junho. Manteremos o estado na fase vermelha. Vai mudar o horário de funcionamento do comércio mais uma vez. Lojas localizadas nos bairros centrais das cidades funcionarão das 9 às 17 horas, de terça a sexta-feira. É vedado o funcionamento no sábado, no domingo e na segunda-feira. Lojas de rua em outras regiões das cidades, galerias e similares, funcionarão das 10 horas às 18 horas, de terça-feira até sexta. Vedado o funcionamento aos sábados, aos domingos e às segundas. Shopping centers funcionarão das 11 às 20 horas. Vedado o funcionamento aos sábados, aos domingos e às terças-feiras e aos feriados. Por que estamos fazendo essa alternância entre funcionamento de shoppings e de comércio? Para reduzir o fluxo de pessoas para esses estabelecimentos e para reduzir também o fluxo, sobretudo no transporte coletivo urbano, alternando os horários de chegada e de saída dos servidores e alternando também alguns dias das semanas. Bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres funcionarão das 5 horas às 20, de segunda a sexta, podendo funcionar após as 20, durante todo sábado, domingo e feriados, apenas por serviços de entrega, inclusive por aplicativo e na modalidade Pegue Leve, sendo proibido o consumo no local, tanto de bebidas quanto de comidas. Os restaurantes e bares voltam a fechar aos finais de semana. Queria esclarecer à imprensa que uma parcela dos técnicos que acompanham a saúde defenderam, mesmo em divisão, que esses estabelecimentos funcionassem apenas até às 16 horas. Nós decidimos que nessa primeira semana vamos funcionar até às 20 horas, criando as condições para facilitar o enfrentamento às dificuldades decorrentes de restrição. Entretanto, esse segmento será acompanhado, principalmente as denúncias. Teremos um fortalecimento de atuação policial para denúncia de descumprimento. Obviamente, nenhum Estado no planeta está preparado para vistoriar cada estabelecimento se ele está cumprindo ou não. Mas nós vamos fortalecer o canal da denúncia. E as denúncias feitas serão fiscalizadas, será enviada a fiscalização e os estabelecimentos que estiverem descumprindo terão o seu funcionamento encerrado naquele momento e haverá também a devida responsabilização a quem a isso deu causa. Vai ser também vedado o acesso, a circulação e utilização das praias, das marinas, rios e lagoas, inclusive os calçadões, no sábado, domingo e feriados, para qualquer tipo de atividade comercial ou social.
e também atividades físicas, mesmo individuais. Haverá restrição de horário, com mudança. Nós estamos hoje com restrição de horário, mas vamos voltar a restringir a circulação de pessoas a partir das 21 horas até as 5 horas da manhã. E também serão restritos novamente o funcionamento, totalmente restritos, o funcionamento de teatros, museus, parques temáticos e cinemas, que voltamos no último decreto, mas estamos novamente interrompendo o funcionamento desses estabelecimentos para preservar a segurança das pessoas e para apresentar ao alagoano que o Brasil se coloca muito próximo de uma nova onda. Se não for contida, nós perderemos muitas vidas e, às vezes, as pessoas não sabem bem o que significam 450 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Elas só compreendem mais de perto quando essa morte chega a alguém da sua família, levando o pai, a mãe, o irmão ou um filho. Tem gente que tem dificuldade de observar isso, mas o Estado tem que cumprir o seu papel. Então, da maneira que flexibilizamos ao longo das últimas 4 semanas e mantivemos o decreto integralmente igual na última semana, agora nós voltamos a ser obrigados. Não é motivo de satisfação, obviamente eu gostaria de estar observando cada vez mais Alagoas caminhando para a tranquilidade completa, mas infelizmente, pela dificuldade da produção de vacinas no país, pela dificuldade que o governo federal tem tido de enviar as vacinas na quantidade que os estados precisam, a gente está vivendo ondas atrás de ondas. A segunda onda nem acabou e parece que o país entra numa terceira onda. E para conter os efeitos dessa terceira onda na nossa população, para continuar Alagoas com um resultado melhor do que a média nacional, nós renovamos, por meio desse decreto de hoje, medidas restritivas. Então eu queria colocar isso, passar a palavra para o secretário Alexandre Aires, para que ele possa fazer uma reflexão geral. Depois eu vou passar a palavra ao presidente da AMA, Hugo Vanderlei, porque nesses momentos é muito importante a integração de esforços de governo do Estado e governos municipais, de maneira que a gente encontre uma unidade de atuação como forma de conter o avanço da pandemia em Alagoas. Secretário Alexandre. Boa tarde, governador, secretário Fábio Farias, presidente Hugo, imprensa em geral e população que está nos acompanhando. É um momento muito difícil, governador. Mais uma vez a gente se vendo obrigado a tomar essas medidas numa tentativa de conter o crescimento da ocupação hospitalar e principalmente o crescimento da circulação do vírus da Covid-19 aqui no estado. O que eu queria ressaltar é que a posição da saúde de Alagoas ela tem se espelhado e se baseado na orientação dos especialistas, dos profissionais de saúde, que desde o primeiro momento foram e têm sido ouvidos pelo governo de Alagoas. A gente tem trabalhado de maneira transparente, mas principalmente com bastante coerência. E quando fizemos, alguns dias atrás, as orientações ao governo de Alagoas para a ampliação da flexibilização, nós ressaltamos a importância da participação do cidadão alagoano. Se o cidadão não entender o seu papel no enfrentamento, cada vez ficará mais difícil da gente vencer essa batalha, da gente vencer essa guerra. O que a gente precisa é que essa obrigação e essa responsabilidade, ela não fique somente nas costas do poder público. O cidadão precisa entender que não é o momento de aglomerações, não é o momento de sair de casa sem a utilização de máscaras e sem realizar a sua higienização pessoal. E eu digo isso com muita franqueza, porque a gente entende que essas decisões
elas atrapalham os segmentos econômicos, as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. Mas, por outro lado, nós temos uma responsabilidade com a vida em Alagoas. E disso a gente não vai abrir mão, governador. Essa orientação do senhor, desde o início, no que diz respeito a gente ouvir os especialistas e priorizar a vida em nosso estado. Então, a ciência, mais uma vez, tem demonstrado a necessidade de que a gente contenha essas aglomerações e que possamos passar por esse momento de dificuldade, mas de uma maneira geral, com todos juntos. E eu queria só chamar a atenção para a questão da vacinação. Nós temos hoje cerca de 10% da nossa população vacinada com as 2 doses. Cerca de 300 mil pessoas se vacinaram com as 2 doses, finalizaram o ciclo. Mas isso não pode ser confundido com um salvo-conduto para as pessoas saírem às ruas e deixarem de se proteger ou deixarem de utilizar as suas máscaras e realizar a higienização. E por que eu digo isso? Porque, mesmo vacinadas, essas pessoas podem continuar se infectando e transmitindo a Covid-19. A vacina, ela traz uma segurança para evitar que as pessoas agravem. E isso vai atender diretamente a nossa ocupação hospitalar e, claro, iremos salvar cada vez mais vidas. Mas nós precisamos que a população que está sendo vacinada continue com a sua proteção, pensando no bem coletivo. As vacinas têm chegado a Alagoas, a gente tem acelerado a vacinação, mas precisamos, por outro lado, da contribuição e da colaboração do cidadão alagoano. Muito bem, secretário Alexandre. Foi importante a gente ouvir o que coloca o secretário Alexandre Aires, e eu queria passar a palavra aqui ao presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, prefeito de Cacimbinhas, Hugo Vanderlei, para que ele possa falar um pouco da estratégia da vacinação dos municípios e da importância das medidas de distanciamento social nesse momento em que a doença contamina mais pessoas em todas as partes do estado. Nós apoiamos as medidas tomadas hoje aqui, decididas pelo governador, pelo secretário Alexandre Aires, após intensas discussões com técnicos de saúde e com representantes dos municípios. Desde o primeiro momento da pandemia, os municípios e o estado de Alagoas têm atuado junto, sob coordenação do estado. Talvez no Brasil, se houvesse essa integração entre estados, municípios e União, se houvesse uma coordenação nacional, nós talvez não estaríamos passando pelo que estamos passando nesse momento. Verdade. Diante do agravamento do número de ocupação de leitos, do número de mortes, não havia outra decisão a se tomar que não fosse regredir quanto ao decreto, ampliar as medidas de restrição. A vida deve sempre ser colocada em primeiro lugar. Nós sabemos do impacto econômico na vida das pessoas, das dificuldades que essas pessoas terão, diante dessas novas decisões, e nós precisamos da cooperação de todos para que a gente possa, o quanto antes, sair desse grande pesadelo que nós estamos passando. E quanto à vacinação, nós temos trabalhado, integrado com o estado de Alagoas, os municípios têm se dedicado muito para avançar, governador, o quanto antes na imunização. Infelizmente, nós temos enfrentado essa irregularidade na chegada de vacinas. Tivemos um problema seríssimo quanto à Coronavac. O secretário Alexandre Aires passou dias, e os prefeitos, dias de muita tensão com o atraso da chegada de vacinas. O estado de Alagoas... Muito bem, nós perdemos um pouco o sinal, mas deu para a gente levar para você a informação na velocidade em que ela acontece. Nós ouvimos, inclusive, o governador do estado de Alagoas, no momento em que ele fala sobre o decreto. O que aconteceu? Nós tivemos um retrocesso. Nós retrocedemos para o primeiro decreto antes desses outros 2 que foram colocados, que haviam mais flexibilizações. Então, voltam a ter aqueles intervalos que tinham, por exemplo, do comércio às segundas-feiras, dos shoppings que não abrem às terças, os finais de semana acabaram ficando restritos, infelizmente,
por conta do que nós falávamos aqui sempre, em relação às pessoas que não acabaram entendendo a situação da transmissão da Covid-19. Nós continuamos numa pandemia, as pessoas parecem que não entenderam, e isso é uma forma, como o próprio governador disse, como o próprio secretário Alexandre Aires citou na situação, e o próprio presidente da AMA, da Associação dos Municípios de Alagoas, o Hugo Vanderlei, explicando exatamente sobre essa situação. É difícil, é complicado, mas é uma forma de salvar vidas. As atividades econômicas vão sentir novamente? Sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte.